Temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com o mérito de cada um. Hoje são 31 de outubro de 2021, live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza, eu ajudo pessoas através do entendimento de como o universo funciona a prosperarem em todos os setores de suas vidas. Hoje temos uma finalidade nesta aula que é fazer você sair, emanar uma energia em prol de você sair do que chamamos de efeito manada. Esse trabalho, eu estou um pouco resfriado hoje, tá? E aqui eu tenho que ligar ar-condicionado, senão fica... Porque aqui onde eu gravo, não sei se vocês sabem, é um estúdio que eu fiz na minha casa. Qualquer dia eu viro a webcam para vocês verem. E aí, esse estúdio funciona na ponta de um quarto aqui, que poderia ser um closet, por exemplo, não tem janela. Então o ar tem que ficar ligado, mesmo gripado. Mas continuando, já estamos fazendo um trabalho, isso já vem ocorrendo ao longo do tempo, um trabalho é feito, um trabalho permanente, só que desde uma aula anterior, a aula da aula sobre o arquétipo de Zeus, a primeira aula sobre o arquétipo de Zeus, desde ali já estamos montando um quebra-cabeça para retirar você da manada. A aula de hoje, ela é importante, muito importante, é uma peça-chave. O seguinte, colhe os olhos, você vai colar os olhos agora aí na câmera do seu celular, no seu laptop, no seu computador. Vai prestar atenção em cada palavra que for falada até o fim desta aula e colocará em prática o que nós iremos passar. Bom, é o seguinte, como é que funciona essa questão de efeito manada? Efeito manada nada mais é do que uma energia forte. Tudo aqui nesta terceira dimensão é energia e informação. O efeito manada atrai uma energia e coloca numa direção pela qual é a mais atraente para quem tem o poder. Assim dizendo, para onde é a direção mais atraente para quem está no poder neste exato momento? Quando eu digo poder, existem os setores, né? E em cada setor tem aí uma pessoa-chave do poder. Tem pessoas-chaves que estão em 2, 3 setores, e todos eles ali, de uma certa forma, têm um certo laço de amizade. Então, para onde vai o interesse do poder absoluto dentro de um setor, a manada é direcionada. Falando de forma bem direta, podemos dizer que se o presidente de um país deve cair, se isso for melhor para os negócios, ele vai cair. Se deve ser eleito o presidente X, esse presidente vai ser eleito. Se deve ser estabelecido que determinado crime tem que deixar de ser crime numa determinada região do mundo, vai deixar de ser crime. E por aí vai. Só que isso é um macro.
Desse macro, tem o micro. De uma forma natural, né? Existe uma base grande e dessa base saem aí as suas consequências. Só que as consequências, para quem está no poder, é indiferente. Só que as consequências são incontroláveis para a grande maioria, que não percebe. E como isso funciona? O que eu estou falando na prática, de novo? Porque ficar falando só em códigos e metáforas, isso é um saco. Então, na prática, o que isso é isso? O micro que vem do macro. O macro eu já expliquei. O micro é simplesmente, de repente aqui eu faço uma prática, como já ocorreu, vida plena, por exemplo, uma prática onde existe um assunto e cada pessoa vai dizer o que ela sente sobre determinado assunto. Aí, se a segunda ou a terceira pessoa falou algo que bonito, que, né, toca na emoção, que faz um certo sentido no inconsciente da pessoa, ela não vai nem processar, a opinião dela depois vai ser idêntica à que falou, sendo que a prática é dizer o que a pessoa sente sobre determinada questão. Se o que a segunda ou a terceira falou não tem nada a ver com a opinião de outras pessoas ali do grupo, nada a ver, só que o que ela falou gerou uma certa emoção, a pessoa vai repetir o que ela ali falou. E as pessoas não se ligam e elas não percebem isso. Elas não percebem. Elas fazem isso de forma automática. Isso não é percebido. É um exemplo. Esse é um exemplo bobo. Esse é um exemplo bobo. De efeito manada. Bobo. Existe uma energia forte indo numa direção e as pessoas, todos nós somos energias também, cada um tem o seu campo eletromagnético, ela é atraída, e isso é química, física pura, ela é atraída por essa energia e por ela não saber bloquear aquela energia, ela é como se fosse um imã puxando e ela vai. Isso faz com que as pessoas vivam dentro de uma prisão invisível. Elas estão dentro de uma prisão e não sabem. Os sentimentos oriundos dessa prisão são sentidos. Sentimentos ruins. Só que ela não vê essa prisão. E o fato dessa prisão ser invisível é que está a cereja do bolo aí para que a manada continue. Unindo a isso, tem a ponta do iceberg, como dizia Freud. Quando Freud foi explicar consciente e inconsciente, com muita sabedoria, o que era peculiar a Freud, ele disse que o consciente se assemelhava à ponta de um iceberg, onde o consciente ele faz com que a pessoa tenha sentimentos e opiniões momentâneas formadas pelas experiências do dia a dia. Por exemplo, você participa dessa aula. No final da aula, você vai dar a sua opinião se ela foi boa, se foi ruim. E isso está na ponta do iceberg. Essa parte, essa opinião. Se eu perguntar o seu nome, você vai me falar o seu nome. Essa informação do seu nome está na ponta do iceberg. É o consciente. Só que
Embaixo desse iceberg, ele continua para baixo da linha do mar, e aí existe uma enorme continuação desse iceberg, que podemos dizer aí que preenche o conteúdo de todo o oceano. Pronto. Aí está o inconsciente. Aí está o inconsciente. As decisões, tudo que ocorre na vida de uma pessoa, é o que é determinado pelo inconsciente, de acordo com tudo que está dentro desse imenso oceano, vamos chamar assim de oceano, o inconsciente. Uma ponta do iceberg e embaixo o oceano, tá? Só para ficar mais fácil. Tudo que está dentro desse oceano nutre as instalações, as crenças, as convicções daquela pessoa, e assim a vida daquela pessoa é ditada por essas convicções, por essas crenças, por essas instalações. E aí existe um fenômeno que faz as pessoas ficarem oscilando, e quando elas oscilam, elas ficam vulneráveis ao quê? Efeito manada. Atração. Né? O efeito manada está no inconsciente coletivo. Imagina aí, todo o universo é inconsciente coletivo, onde estão os arquétipos e tal. A pessoa, quando ela fica vulnerável, oscilando, quando ela fica oscilando, ela fica vulnerável. E aí o efeito manada atrai. Vamos para a prática. Você visualizar o dia a dia. Vamos supor que uma pessoa, ela já é servidora pública. É um caso real. Eu gosto de trazer casos reais porque fica mais fácil. Ela é servidora pública e ela tem um sonho em ser médica. Porque medicina é uma faculdade maravilhosa. A pessoa se forma e é certo dela ter um salário de pelo menos 30 mil reais por mês, e pode chegar a 60, 80 mil, e vai fazer uma especialidade, vai salvar vidas, muito bacana, não sei o que, sei lá. Uma pessoa de 40 anos, 42 anos. Só que ela é formada em Direito também, e está estudando para o concurso da magistratura. A magistratura é juiz de direito. E ela tem um conhecimento já bom e está, assim, passa da primeira fase, segunda, mas sempre bate na trave. Chega no finalzinho lá, ela não passa. Mas o conhecimento dela é para passar. Só que ela tem todo esse sonho em fazer medicina também, e ela tem a clara convicção, ela pensa dessa forma, que eu vou dizer agora, que se não tem como fazer medicina sendo juiz. Então, toda vez que ela está prestes a passar no concurso de juiz, a mente sabota aquilo ali, porque vem a instalação de que médico é muito, muito, muito maneiro, e não sei o que, sei o que lá. E ela fica dessa. Bem, essa questão toda está no inconsciente. Porque conscientemente ela vai lá fazer o concurso para a magistratura, ela quer passar conscientemente. Só que o inconsciente bloqueia. O que está no consciente, basta a pessoa manifestar a vontade. Só que o consciente é a ponta do iceberg, não decide nada. O que decide é o que está abaixo ali da linha do mar, né? Chamamos de oceano. Pronto, fica mais fácil. E para mexer aí neste oceano, não é assim, igual a ponta do iceberg. Minha opinião é essa, ponta acabou, é o que vale. Não é assim.
Porque lá, aqui no oceano, que é o inconsciente, é um conjunto, uma soma de tudo que ela vivenciou na vida. E isso para a segurança da própria pessoa, porque se fosse fácil mudar o que está no inconsciente, seria um Deus nos acuda. Ela já teria matado várias pessoas, aquele sentimento de raiva ia colapsar, acidentes para outras pessoas, e por aí vai. Então, as pessoas oscilam muito em razão desses conflitos de instalações que existem no inconsciente. E quando isso existe, o efeito manada, a maná, que é a energia fortíssima, está só atraindo. As pessoas está só atraindo. Todo mundo que fica, né, que está nesta condição de oscilações, efeito manada, atrai. Se você analisar, muito provavelmente você vai perceber que existe uma oscilação em sua vida inteira. Basta refletir que você vai perceber. E aí, eu vou passar para vocês agora a chave mestre. Um subterfúgio poderoso para poder mexer no inconsciente como se estivesse mexendo no seu consciente. Papo, mas tem que ser mais... Não é tão assim, tem uma cereja do bolo. Pronto. Vamos lá. Vamos trazer de forma exemplificativa este caso real que eu acabei de mencionar, do juiz com o médico. O cara que está fazendo prova para ser juiz, ele é servidor público, está fazendo prova para ser juiz, mas não passa, porque ele acha que na mente dele também, ter medicina vai dar até mais felicidade para ele, e a mente dele tem a convicção, a crença, de que, sendo juiz, esquece medicina. Não dá para fazer a faculdade de medicina. Na cabeça dele tem essa questão. E isso faz com que ele não passe no concurso para juiz. E nem está cursando medicina, hein? Nem está. Ele vai fazer o Enem para cursar. Ele fez o Enem. Olha como é que essa pessoa é autossabotadora. Só a título de curiosidade. Ela fez o Enem há uns 5 anos atrás, passou para medicina na Federal do Rio, lá em uma das melhores notas, fez o primeiro período, largou a faculdade. Largou. E agora ele percebeu a besteira que fez, está querendo voltar. Bem, como resolve esta situação? Existe uma energia poderosíssima que também é mexida, colocada em prática, muitas vezes sem a percepção de que você está lidando com ela. Ela não é algo ruim, é algo bom. Só que, por ser muito forte, se realizada da forma errada ou se realizada inicialmente da forma correta e depois a pessoa, né, fazer pouco caso e não permanecer convicta no que foi ali, entre aspas, acordado, o negócio fica complicado, porque pode, inclusive, dar um boom na mente da pessoa, porque a mente não vai entender mais nada. Eu vou explicar para vocês agora. Essa energia se chama pacto. Pacto. Pactos são feitos, existem diversos pactos realizados que as pessoas fazem e não sabem. Por exemplo,
numa missa ou num culto, quando coloca a hóstia, né? É hóstia o nome? Corpo de Cristo, aquele pedaço de pão na boca, aquilo ali é um pacto. Só um exemplo. As pessoas não sabem. Mas é um pacto bom, com certeza. Isso aí pode. Eu não sabia que era pacto, pode continuar fazendo que é algo bom. Como é que funciona esse aqui? Por que a mente dessa pessoa, dessa do exemplo do médico juiz, por que a mente dessa pessoa está sabotando ele passar no concurso de juiz? Porque ele tem uma instalação forte no oceano, com o inconsciente, de que, sendo juiz, ele não consegue ser medicina. Então, e não adianta ele chegar e falar, não, então é o seguinte, eu vou passar para o juiz e mesmo assim vou fazer a faculdade de medicina. Quando ele afirma isso está no campo do consciente, não está no inconsciente. Para ele fazer esta afirmação e pegar e transformar essa afirmação em algo poderoso, como uma verdadeira instalação no inconsciente do mar, aí a forma, o meio dele fazer isso é através do pacto. Está sendo claro até então? Está claro para vocês? Estão conseguindo captar? Savoia? Tá claro? Lilian, tá claro? Beleza. Através do pacto. Só que é o seguinte, o ser humano, nós seres humanos, né? Quando eu falo ser humano, eu estou incluído. Nós temos algo chamado egocentrismo, que é a parte ruim do ego, que é altamente egoísta, individual. Então, neste momento, eu estou dentro do exemplo do rapaz que quer ser juiz, quer passar no concurso de juiz e também tem o sonho de ser médico. Neste momento, o egocentrismo da pessoa vai falar, não, eu faço pacto. Pronto, é isso. Eu faço o pacto. Que pacto? Que pacto? Pacto de quê? O pacto de que ele vai fazer, ele vai passar, mesmo ele passando no concurso público de direito, ele vai fazer medicina. Pode acontecer o que for que ele vai fazer a faculdade de medicina. Esse é um pacto. Mas existe o egocentrismo. Nesse momento, mil maravilhas. O egocentrismo pode fazer o pacto. Depois que ele passa desse concurso, pode ser que o egocentrismo, já passou, dane-se. O egocentrismo só é algo altamente individual. O egocentrismo, na mesma hora, vai ter essa situação. O egocentrismo, quando eu falo egocentrismo, eu não estou terceirizando, não. O egocentrismo é uma parte da própria pessoa que está ali exercendo uma certa influência. Não é uma terceira pessoa, é uma parte da própria pessoa que exerce uma influência. E se a pessoa não tiver um controle, um equilíbrio, ela já vai estar ali cursando medicina, e se ela vê que ela já passou no concurso para magistratura, juiz de direito são sinônimos. Já passou do concurso da magistratura, já está lá, exercendo o cargo de juiz, aí, tem que fazer o Enem, aí tem que fazer o Enem, se não passar do Enem, ele vai ter que pagar uma faculdade particular, porque teve um compromisso. Aí a faculdade particular já vai aí, mesmo o salário de juiz sendo bom, a mensalidade de uma faculdade particular de medicina vai beirar aí pelo menos os 35% do salário dele como juiz. E aí, quando ele vê isso, ele já começa a, entre aspas, sair daquela certeza do pacto. E quando isso acontece, e isso é uma energia que se inicia.
quando é colocado o foco nisso aí, toda vez que ele pensa em não fazer a faculdade, porque tá caro, alguma coisa desse tipo, aquilo ali vai crescendo, crescendo. Se ele não tiver o controle mental, se ele não tiver a noção que existe uma energia que a cada vez que ele pensa em desfazer o pacto, depois que ele conseguiu a parte dele, toda vez que ele pensa nisso, essa energia é dada comida a um animal que vai crescendo, essa energia cresce, ela vai crescendo, crescendo, toda vez que ele pensa vai crescendo, vai chegar uma hora que ela vai ser o quê? Incontrolável, ele não vai cumprir o pacto. E se isso ocorrer, primeiro que um boom na mente da pessoa, a mente da pessoa pode entrar em um certo colapso, né? Pode entrar num certo colapso. Porque foi modificado ali em razão, né, de uma energia poderosa que é o pacto. E aí ele não foi cumprido, a mente ela vai começar a não acreditar mais em nada da pessoa. Isso vai começar a afetar, pode afetar inclusive na ponta do iceberg do conceito. É algo desastroso. É desastroso. A pessoa pode ficar esquizofrênica, por exemplo. Maluca. Entre outras consequências. Então, eu estou falando isso para que seja entendido da responsabilidade de se fazer um pacto. Existe uma responsabilidade aí. Esse pacto, que é algo que pode ter consequências nefastas, se não for cumprido, essa mesma energia desse pacto é uma energia que pode promover outros pactos se a pessoa quiser estar aberta para qualquer um. Mas aí já começam pactos mais estranhos. Pactos que a pessoa, quando existe a proposta, é algo, apesar de ser um pacto completamente possível de se fazer, mas é algo estranho o que se quer no retorno. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa ela quer passar no concurso público. Só que ela tem um sonho em ser pai, ser mãe. Aí existe um pacto que ela vai passar no concurso público, mas ela nunca mais vai poder ser pai nem mãe. E isso tudo gera um mistério. Por que estão fazendo um pacto? Por que estão exigindo isso? Um comportamento da pessoa. É algo que não soa como algo do bem. Não soa. São pontos perigosos. São coisas da magia. Há um ramo que não é aconselhável a ninguém a entrar. Agora, esse que eu mencionei aqui, não, é algo da própria pessoa. Ela com ela mesma é um subterfúgio do próprio universo, do próprio Criador, um subterfúgio para que a pessoa consiga dirimir essas questões, como eu falei aqui, essa situação, por exemplo. É um subterfúgio positivo, mas que tem as suas consequências se não for cumprido. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse ponto? Alguém quer? Deixa eu ver se está liberado o som. Está liberado. Esse pacto que eu falei da troca, não sei o quê, é algo que aí requer, né, adentrar em outras energias, procurar outros. De repente, um livro pode possibilitar da pessoa fazer esse pacto como eu falei, mas é algo que não é aconselhável, não aconselho a ninguém. Não sou algo positivo. Pode até ser positivo, pode até ser, mas é estranho. É algo que está ainda no campo do mistério, pelo menos para mim.
Tá no campo do mistério, porque uns falam que não, pode fazer tranquilo, outros falam que não, e eu não, e eu realmente não sei. Uma coisa é fato, se a pessoa faz o pacto e não cumpre, no caso desse, vai ter, no caso desse, eu vou conseguir isso e nunca vou ter mais ter um filho. Ela consegue, ela vai ter um filho, aí a consequência é bizarra também. As consequências são fortes. Até piores do que a do outro. Mas mesmo com ela cumprindo, é algo estranho. Algo estranho. E tudo aquilo que está no campo do mistério, a gente respeita. Aquilo que é misterioso, a gente respeita. Se você quer passar a sensação de poder para determinado grupo, se você está chegando naquele grupo ali, chegando no novo trabalho, mantenha um mistério sobre sua vida. Não fale nada, não fale onde você mora. Às vezes tem que falar onde mora, mas não fala, não comenta se é casada, o endereço lá, bota o endereço, mas não bota o número de casa. Assim, cria um mistério sobre você. Todo mundo vai te respeitar, as pessoas respeitam aquilo que elas não sabem de onde vem. Mistério, todo mistério é respeitado. Quem é que utiliza dessa prática? Quem é que utiliza dessa situação do mistério para captar poder? Vamos ver quem acerta essa. Alguém responde? Quem é? A pessoa aí. Uma pessoa aí bem próxima, entre aspas, conhecida desse meio que utiliza do mistério. Hélio Couto, isso aí. Hélio Couto. Ele é altamente misterioso. Alguém quer fazer uma pergunta sobre a questão do pacto? Não? Zero perguntas? Vou continuar. Igor. Quer perguntar alguma coisa? Arthur. Boa noite. Boa noite. Uma vez que a pessoa não tenha consciência desse pacto que ela fez por fazer, né? Mas fez. E já está feito, mas fez. E tem uma consequência. Tem como desfazer? Não. Não tem como desfazer, não. Não tem essa. Não é brincadeira de criança isso. Por isso que é algo, né? É algo que fez e pode fazer. É algo do que está feito. O que está feito, está feito. Ponto. Beleza, Arthur? Bacana você perguntar isso. Porque sempre tem algo, mesmo com a explicação dada, sempre vai ter aquela pessoa, não, isso aí. E esse é um ponto que eu observo muito as pessoas se auto-sabotarem. Elas não levarem a sério o que é falado. Eu falo, por exemplo, do pacto, falo do poder que ele tem e falo da seriedade que deve ser encarada. Só que mesmo assim, eu sei que vão ter pessoas que vão fazer por fazer. Não vão cumprir. Ou então, se for um fazer por fazer desde o início, aí ela nem levar em consideração. Nem levar em consideração. Mas se ela faz de forma séria no início e depois migra para a energia do fiz porque fiz, o fazer por fazer, aí negócio. Mas se ela não tiver uma grande seriedade no momento em que ela realiza o pacto, né, isso é como se fosse inexistente. A forma de se fazer, existem formas pré-fixadas? Tem, mas todas elas criadas pela mente humana. Não foi nada que veio por canalização. Não, foram formas pré-criadas. Então,
nada melhor do que a própria pessoa fazer da maneira dela. Porque a maneira que ela for fazer vai ser a melhor forma do inconsciente dela entender essa questão do pacto e acessar a frequência correta. Porque o inconsciente da pessoa que vai acessar a frequência dessa figura do pacto. Então, se o inconsciente dela não captar que ela está querendo fazer isso, não vai haver a conexão. Mas a pessoa vai saber. Se a própria pessoa não conseguir somente informar que quer fazer o pacto, aí ninguém mais vai conseguir. Ninguém mais vai conseguir. É a mesma coisa ela se chamar José e ela ficar falando Rafael. Não. O inconsciente dela vai entender que o nome dela é Rafael? Não vai. Se o nome dela é José, José. É isso, é exatamente essa figura. Então a própria pessoa pode fazer, pega um papel, escreve, assina, data, local. Que nem um contrato de mortificaço. Vai lá, data, assina, local. Local, cidade, país, planeta. Só esse detalhe, cidade, país, planeta. Bem, passando. Aí, está aí o desafio. Um desafio aí, caso exista algo conturbado que faça você oscilar e você esteja visualizando neste momento a possibilidade de acertar essa questão, você pode utilizar dessa questão do pacto. E cessando aqui essa questão de pacto. Vou passar agora para o próximo tema. Antes do próximo tema, mais forte, vou falar de uma questão. As pessoas, o efeito manada, ele já é forte, ele é muito forte, porque já existem alguns chips, né? A maioria das pessoas, exercendo essa... o chip também leva a pessoa às energias. Agora, o interessante é que todo mundo que nasceu de 2012 para cá, todo mundo de 2012 para cá, todo mundo limpo, limpinho, zerado, zero bala, nada, não tem nada ali de chip, nada, de 2012 para cá. E aí percebe-se a superioridade dessas pessoas como seres humanos. É outro nível. Começa a perceber. E outro dado interessante é que não adianta tentar chipá-las, que elas estão imunizadas. Olha que maravilha. Imunizadas. Não tem como. Não tem como inventar nada e tentar colocar nelas que elas, aqui, nesse contexto, terceira dimensão, estão imunizadas. Porque são seres que vieram, né, são seres já evoluídos, que não era nem para estar aqui no planeta Terra, só vieram, porque... Deixa eu fechar aqui o microfone de vocês. Sempre que vocês abrirem o microfone, depois vocês fecham, tá? Por gentileza. Só vieram para cá porque vai estar acontecendo a ascensão planetária. Então elas estão vindo para cá porque o planeta Terra está evoluindo, né? O planeta Terra está indo para uma condição em que a maioria dos humanos que nasceram de 2012 para baixo, sem chance. Ou muda totalmente, e uma já vem mudando, ou tá fora. E com certeza, cada um de vocês que estão aqui domingo, 9h47 da noite, assistindo um conhecimento sobre o despertar da consciência, porque são pessoas que estão buscando mudança, que já estão mudando
se não tivessem já, se não já estivessem, se não estivessem já nessa energia de transmutação, não estaria aqui, não estaria aqui. Não estaria aqui. Se tivesse caído de paraquedas, com 5 minutos de live teria saído. Só que é o seguinte, estar na frequência dessa transmutação, da mudança, não significa que a pessoa já está apta à nova condição do planeta Terra, para onde o local para onde ele vai. Quando eu digo local, é nível, tá? Nível de frequência. Então, e é o seguinte, isso aí não é querendo colocar medo, não. Isso aí é uma verdade. Essa era uma questão para que as pessoas... É uma questão que as pessoas deveriam se preocupar. E muito, muito mais do que outras que não deveriam. Mas, infelizmente, tudo que é esotérico tem um poder muito baixo na mídia e tudo mais. Mas, enfim, só atentar quanto a essa questão. Que o fato de estar já nessa energia da mudança, isso não garante que você vai estar no nível em que se deseja que uma pessoa chegue para que na próxima encarnação ela continue, pelo menos continue aqui. E aí, se ela não galgar isso, por onde que ela vai? Para um planeta menos evoluído. E aí o outro, mais abaixo, é negócio chato, né? A maioria de vocês conhece esse planeta através dos sonhos, só que aí não associa, não consegue associar. Muitas vezes não consegue associar, mas a maioria dos seres humanos através do sonho. Quando eu digo sonho, a pessoa dorme, sonho entre aspas, ela dormiu, ela foi para uma outra dimensão. Essa outra dimensão, muitas vezes, é esse planeta. Quando a pessoa dorme um sentimento negativo, ela está nesse planeta. Se ela bebe muito, usa drogas, dorme, vai para esse planeta. Se ela tem uma briga esturrecedora antes de dormir, não rezou, não orou, tá? A oração garante que a oração é o único poder aí que garante que a pessoa... Não é que garanta, mas é o único poder aí que pode garantir, né, da pessoa ficar blindada durante o sono. Eu digo pode garantir porque se ela estiver numa frequência negativa muito alta, a oração não vai ter efeito nenhum. Por exemplo, se ela tiver fumado crack, esquece, pode orar, pode fazer o que for. Ela não vai conseguir. Porque a oração é uma forma de fazer ou o mentor espiritual dela, ou os protetores, os anjos, né, os seres de luz que estão debaixo da hierarquia do todo, que trabalham por bem, que estão ali no setor ali do mentor espiritual dela, deles escutarem o pedido dela de proteção, de pedido de proteção. A oração é um elo. Mas se a pessoa está vibrando numa frequência muito negativa, não tem elo nenhum. Ela ora, mas não tem. Não tem nada. Tá tudo blindado negativamente. Um último detalhe antes de passar por um outro tema que é importante, que também é a mesma questão da manada. Recentemente foi adicionado na Netflix uma série que eu assisti, achei interessante, chamada Round 6, uma série coreana, se não me engano. Só que essa série, assim, ela é interessante, mas também já há suspeitas do motivo pelo qual essa série foi feita. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta série, ela associa brincadeiras de crianças, jogos onde tem brincadeiras de crianças, só que são adultos que participam, e que os perdedores são fuzilados. É um jogo, todo um jogo ali.
E as brincadeiras de crianças, elas estão associadas à violência, à tortura, à mentira, à questão da uma sexualidade exacerbada. Para uma criança, seria desnecessário. Por exemplo, uma criança de 6 anos, ela tem que ver uma cena de sexo na televisão. Uma criança de 6 anos. A minha posição é que não. Mas pode ser que eu esteja enganado, tá? Pode ser que eu esteja enganado. Mas eu hoje, Igor, tenho a convicção de que uma criança de 6 anos não tem que ver uma cena de sexo. E aí, essa série coreana, ela fazem essas associações. E o que fizeram? Não se sabe como, e aí quem tem filhos aí menores, preste muita atenção, não se sabe como, essa série foi compartilhada nos perfis de milhares de crianças, como recomendado no YouTube, sabe? Essas recomendações. Milhares de crianças assistiram essa série. Milhares, várias. A minha filha, de 8 anos, assistiu. Pra vocês terem uma ideia. Sem saber. Eu tenho controle, hein, do celular dela. E ela olha o fato. Ela mora em Juiz de Fora. Aí ela chegou aqui e ela começou a falar das brincadeiras que ocorriam lá na série. Batatinha frita, não sei o quê. Só que eu falei, coincidência, porque ela não assistiu a série. A mãe dela nem deixou ela assistir a série. E aí, passou 2 dias, eu fui levar ela para dormir, eu deitei junto dela. Aí, conversando com ela, conversa vai, conversa vem. Ela disse que veio uns vídeos no YouTube de indicação. Aí, conversa vai, ela assistiu a série inteira. Uma série que está na Netflix, foi recomendada para uma criança de 8 anos. De forma completa. E aí, até então, eu pensei, deve ter sido alguma pessoa maldosa jogou ali, não colocou, né, não colocou que era, colocou que era para crianças, o YouTube falhou, o que é muito difícil, né? Eu achei estranho isso. Aí o Google e o YouTube falharam e foi indicada para ela sem querer. Só que no dia seguinte eu vi um vídeo de uma Assembleia Legislativa de algum estado, que não era o Rio de Janeiro, longe do Rio de Janeiro, mencionando isso, que estava tendo uma febre dessa situação. E aí eu fui ver, no dia seguinte tive plantão, fui lá, a filha do meu amigo do plantão também assistiu, e uma loucura. Então quem tem filhos pequenos, fiquem atentos, que é algo estranho, né? Algo muito estranho. Bem, e esse vídeo que me enviou foi a Zenilda, inclusive. A Zenilda que me enviou esse vídeo. Foi aí que eu me alertei. Um vídeo da Assembleia Legislativa comentando. Bem, vamos passar para a segunda questão. Existe claramente existe uma alienação. Alienação nas pessoas, num modo geral. Algo meio assustador. E essa alienação começa na forma indicada de obtenção de conhecimento. Por exemplo, leitura. A forma em que a criança aprende a processar uma informação e passar para a mente dela. Já começa a deturpação aí. Porque é o seguinte, o ser humano nasceu para ler sílaba por sílaba. O ser humano nasceu para fotoler. Eu fotoleio. Treinei e tudo mais. Eu só fotoleio. E é algo maravilhoso. E a gente vê aí os colégios ensinando a leitura, separando por sílaba. Aí, algo muito atrasado. Extremamente atrasado. Já começa aí. Não se ensina como a pessoa deve lidar com o dinheiro,
Tem um projeto querendo colocar agora, mas duvido que passe. Não se ensina a criança como lidar com dinheiro. Já começa aí a alienação. Tudo bem. E aí vem as questões mais bizarras. As formas que existem de manter o ser humano preso ali, não permitir que o cérebro deu expansão atrás de expansão, né? Aí tem diversas formas. Muitas foram descobertas, mas existem outras que estão por aí que não se sabe como está ocorrendo. Algumas que foram descobertas através da alimentação. O flúor presente na água e o flúor presente na pasta de dente, por exemplo. Isso é um veneno. E é algo que a pessoa coloca para dentro todos os dias. Todos os dias. Eu não, né? Eu não. A minha pasta de dente compro sem flúor. O meu filtro é o filtro que mais retira o flúor do Brasil. Purifique. Não é muito caro não, é R$600, eu acho. Só essa parte do flúor me deu um ganho muito grande. Só que as pessoas elas estão aí diariamente colocando esse flúor para dentro. Flúor é um veneno. Né? As pessoas que vão falar, dentista que fala que o flúor é bom, eu queria aprender lá na Matrix. É isso aí. Por exemplo, vão ter pessoas que vão falar que o sal rosa é ruim. Claro, não é claro não. Claro, infelizmente, na Matrix. Os empresários, donos ali que fabricam o sal branco, eles vão jogar na mídia, vão comprar mídias jogando que o sal rosa é ruim. Assim, isso deveria ser um crime, né? E aí tem pessoas que vão ler e vão aceitar. Mas o sal rosa é benéfico à saúde. Usado, né, claro, da forma padrão. E o sal branco, qualquer uso do sal branco, é prejudicial à saúde. Então por que vai usar o prejudicial? Por que não usar o que é benéfico? É muita burrice. Desculpa, não é burrice. Às vezes é falta de conhecimento. Mas quem sabe, a pessoa que sabe que tem dois tipos de sal. Um é benéfico à saúde, o outro é maléfico. Ela opta pelo maléfico, aí fica complicado. Realmente fica complicado. E o sal, por que eu estou mencionando sal, água, pasta de dente? Porque são substâncias, são produtos que o ser humano usa diariamente. Então, essa mudança, em um mês, já tem um retorno muito bom. E aí, vamos começar a falar agora de uns pontos mais fora da curva, dentro mais ou menos dessa questão. Tudo é energia e informação. Tudo é energia e informação. Então, tudo aquilo em que você tem contato tem energia. E essa energia tem informação, positiva ou negativa. Isso aqui tem energia, isso aqui tem energia, tudo. Energia, certo? Tudo tem energia. Então, existem matérias-primas que emanam energias puras, energias maravilhosas. Alguém já sabe, pode mencionar uma? Ou já vem à mente alguma coisa? Cristal, por exemplo. Veja bem, nesse cristal, essa pedrinha que vocês vão comprar nessas lojinhas de R$8, não, estou falando cristal verdadeiro. Cristal quartzo, por exemplo. A nova tecnologia das televisões é feito cristal. Tem um cristal ali, tem uma matéria-prima do cristal. Então, que tal você ter um copo, pelo menos, basta um, de cristal. E você só bebe dele.
Quantas vezes você bebe, usa um copo na sua vida? Quantas vezes por dia? Se você usar num copo de cristal, toda vez que você usar o copo, você vai estar colocando uma energia, um pouco de energia poderosa para dentro, para cada vez que você usa, né? Se você quiser ir mais além, aí já é algo que não tem a ver com o dia a dia, mas qualquer um pode fazer. Você pode comprar um vaso de cristal quartzo. Acho que consegue aí por uns R$500. Um pequeno assim, né? Aí você pega a água filtrada, de preferência da Purifique, bota lá no vaso, bota mais 3 pedras de cristal quartzo. Tem um outro poderoso que não está vindo aqui na minha mente, mas o cristal quartzo é muito bom. Vocês podem fazer pesquisas aí, mas pesquisar lugares sérios. Coloca ali, bota água, deixa ali 24 horas e bebe essa água depois. Nossa Senhora! Aí o negócio eu já fiz e é poderoso. Fiz 1 ou 2 vezes. E a partir daí você pode também estudar outras matérias-primas que vão fazer efeitos do tipo ou até mais poderosos. Tá? Muitas pessoas fazem isso. Tem o tambor de cristal também, que aí a pessoa tem um tambor de cristal em que a pessoa ela pega um outro objeto, uma colher, eu não sei se a colher é de aço de cristal, e fica passando assim em volta e emite um som que faz a pessoa entrar numa frequência divina. E tem muitas coisas boas aí envolvidas com o cristal. Mas o que eu estou querendo trazer é o que você pode mudar na sua vida, em que diariamente você vai ter um efeito, vai ter um ganho diário, certo? Então, eu falei do copo, e agora eu vou falar do quê? Vamos lá, vocês têm que pensar, gente. Vocês têm que pensar, o que mais? É do dia a dia, que é a energia que vocês usam, e que até então é usado algo qualquer, mas que poderia ser algo, uma energia poderosa, e estaria colocando uma energia para dentro aí de vocês. Mas o que? Escreve aí. Não, objetos mesmo, Jones. Palavras positivas também, mas objetos. Estou falando de objetos. Objetos mesmo, Davi. Objetos. Óleos essenciais também, mas estou falando de objetos. Objetos que seres humanos usam no dia a dia. Todos usam, todos eles. Óleos essenciais é uma opção que a pessoa tem de usar ou não. Estou falando de objetos que todo mundo usa. Tem vários. Eu falei, isso tem copo. E aí? Todo mundo usa anel, todo mundo usa ouro, todo mundo usa... Não, gente. Objetos que são do dia a dia, relacionados ao dia a dia. Ó, boa, Nilda. Talheres. É aí que eu queria chegar. Talheres. Garfo, faca. Uma faca boa, um garfo bom, você pode comprar um só. Para você, um garfo bom, uma energia boa, você vai pagar aí R$150, R$180. Mas, toda vez que você estiver comendo, você vai estar em contato com uma energia poderosa. A sua comida vai estar em contato com uma energia poderosa antes de entrar dentro de você. De prata. Prata é ok, mas tem melhores. Mas prata, ok já. Prata. Prata pura. Vamos lá, talheres. Mais o quê? Do dia a dia. Bora? Bota a mente pra trabalhar, gente. Vambora. Vocês não podem pegar os conhecimentos só de
tudo mastigado. Senão vocês, isso aí, pegar conhecimentos mastigados apenas, isso aí atrela vocês ao quê? A efeito manada. Ó, a escova de dente, colchão, travesseiro, fronha, a própria televisão, uma diferença muito grande. Quem usa agora a tecnologia cristal é outra coisa, é outro padrão. Estou falando relacionado à saúde, travesseiro. E aí, quem se interessar, deve pesquisar, fazer uma pesquisa e ver lá, e achar aí o que é o mais benéfico, e também tem o custo-benefício dentro do seu padrão que você pode trazer aí para a sua vida. São coisas que as pessoas ignoram. Essas informações que eu estou passando para vocês, daqui a 100 anos, vai ser algo assim, considerado obrigatório. Todo mundo tem um travesseiro que passa uma energia boa, comer em talheres que só passam energia boa. Daqui a 100 anos vai ser algo obrigatório. Obrigatório. Sim, louco vai ser a pessoa que não comer num garfo que nós comemos, que as pessoas comem aí hoje em dia. Mas 100 anos à frente. Mas por que não? Por que não nós nos adiantarmos? Certo? Bom, continuando. Agora, eu vou dar alguns exemplos. É porque começou tarde, já são 10h09. Vou dar alguns exemplos em que você, ao perceber no dia a dia, não vai mais vibrar na frequência. Alguns exemplos. Vamos lá. E tudo isso que eu estou dizendo, tudo isso está relacionado a efeito manada. Ou fazer a pessoa sair, ou o que atrai, e a pessoa identificando, ela coibindo, ela também estaria saindo. Por exemplo, eu perguntei, uma membra assistiu o documentário do Osho. E aí eu perguntei para ela, o que você achou do documentário? E a resposta dela foi uma resposta já sobre o Osho, de acordo com o que ela viu no documentário. Então entenda, o que eu perguntei? Eu perguntei o que ela achou do documentário. Só que a pessoa não consegue... Talvez você que esteja me escutando não esteja entendendo o que eu estou dizendo. Por quê? Porque é uma coisa... porque não se tem percepção. Se eu perguntei para ela, veja bem, se eu perguntei para ela o que você achou do documentário, eu não estou perguntando do conteúdo em si do documentário. Eu estou perguntando se o documentário é bom ou ruim de acordo com o nível de imparcialidade do documentário. Mas, e todo mundo, você vai fazer uma pergunta assim para qualquer pessoa, né, que estuda, e aí, o que você achou do documentário? A pessoa fala, ó, o documentário apresentou, tá bem parcial, tem trouxe as posições inteiras, não sei o quê. Agora, quando eu perguntei para ela, ela de cara me falou a opinião dela formada pelo Osho, de acordo com o que ela viu do documentário, e porque assim, na cabeça dela, o que o documentário falou é a verdade, ponto. Não se discute. Isso é efeito manada total. Efeito manada total. O que o documentário apresentar é verdade absoluta e acabou.
Pô, como assim? Quem garante? Quem garante a ela que as informações estão ali? Quem garante que as informações completas estão ali? Não dá pra, não dá pra se basear, formar uma opinião, assistindo um documentário e aí formar uma opinião sobre uma pessoa. Isso é um absurdo. Só que as pessoas não têm esta percepção. Se o documentário chega, mas apresentou pessoas dos dois lados. Grandes coisas. Apresentou o que ela quis apresentar de um lado, o que ela quis apresentar do outro lado. Ela não apresentou, não tem os dois lados ali falando. Não. Tem a parte que ela quis falar de um lado e a que ela quis falar do outro. Ponto. Você percebe? Tem essa percepção, vocês têm que adotar. Tem que adotar. Senão, é aquilo. Mas o que faz a pessoa acreditar piamente no documentário? Em qualquer coisa que ela vê na televisão, ela achar que aquilo ali é verdade absoluta. O que faz? O que faz isso? O efeito manada, em razão das mensagens subliminares, tudo por trás. Está na hora dessa energia ser deixada de lado. Não significa não assistir mais. Não, pode assistir. Tem mensagens subliminares ali, você sabendo, mas também não vamos ser radical. Assista, só que, em hipótese alguma, você vai considerar como verdade absoluta algo que um documentário que você viu na televisão. Uma informação que você viu num site. Não vai, né? Você não pode fazer isso. Não pode. Não pode, de forma alguma. A notícia, um repórter que ali é uma verdade. Não. Sabe, isso é anacrônico. Fora de moda. Para um ativista quântico. Vou dar outro exemplo. Tá? Uma vez, eu coloquei como prática um vídeo do saudoso Enéas. Naquela época, visto como maluco, né? Hoje, se ele tivesse vivo hoje, mas enfim. E aí eu pedi para os membros do grupo falarem sobre a percepção do que estava sendo falado no interior do vídeo. Era a figura do Enéas. Era, então, candidato à presidência. Só que ele estava falando de algo ali que não tinha nada a ver com política. Sim, sempre tem, mas é algo totalmente assim, que poderíamos estar falando aqui na live, altamente benéfico. Depois que a primeira pessoa falou assim, olha, eu não vou emitir opinião porque eu não acompanho nada de política. Depois que a primeira falou isso, praticamente todo mundo falou a mesma coisa. E o conteúdo era algo que, se a pessoa assistisse, com certeza ela poderia emitir opinião que não tem nada a ver com política, assim, nesse modo. Um sinal de política. Não era essa política, né, que estava sendo falada. Era exatamente questões de controle, né, das massas, do efeito manada. Exatamente isso que a gente estuda. E a pessoa falou que não sei nada sobre política. De repente, ela só viu a cara do Enéas, achou que era política, e falou isso. E aí o restante todo veio todo atrás. Identifique quando isso ocorrer com você e não permita. Não permita. Nem que você tenha percebido após ter realizado, volte atrás. Volte atrás. Percebeu? Volta atrás. Não tem nenhum problema quanto a isso. Seja a situação que for. Deixa eu ligar
laptop aqui na tomada. O mesmo acontece, por exemplo, nessa questão direita-esquerda. Os dois lados falando absurdos, completamente fora da realidade. É feito mais nada, colocando um contra o outro, né? E deixando as coisas com quais se devem se preocupar sem preocupação. Eu vou passar rápido, mas tenho que falar de forma rápida sobre isso. Por exemplo, vou começar o absurdo lá da esquerda. Isso é um absurdo, é uma ignorância. A visão deles de que não, o pobre tem que ter direito a 13º, direito a férias, direito a fundo garantia. Savoy, o que você acha sobre isso? Qual é a sua opinião sobre essa cultura esquerdista? Eu não sou nem esquerda nem direita, tá? Essa cultura esquerdista de que o trabalhador, né, tem a CLT, direitos dos trabalhadores, tem que ter 13º, fundo de garantia. Mas o que? Repouso remunerado e vários. O que você acha? Sua opinião. Liga o microfone, deixa eu liberar. Preste atenção, isso é importante entender isso, tá? Muito importante. Muito importante. Fala. Liga o áudio. Liga o áudio tá desligado. Aí, agora estão ouvindo? Sim, pode falar. Já algum som mais alto porque interditaram a rua aqui da minha casa, tá? Então vocês vão me desculpando aí. Mas aí, eu acho não, tenho certeza. Extremismo, até porque eu estudei um pouco isso daí, e eles dão de um lado e o governo, ele tira uma parte e depois, no final do ano, você recebe o 13º de um salário seu que já é baixo. Então, eles querem pegar, assim, no caso, garantir o máximo ali de benefício. É uma visão, eu creio, assim, apaixonada por eles serem de esquerda. Então, eles são extremistas em relação a quem eles acham que são minoria, ou, no caso, aí, que sofre mais, mesmo que seja aí a minoria. Então, FGTS, esse tipo de coisa toda, é uma visão extrema. Vamos lá. Beleza, obrigado. Obrigado aí. O que acontece? Essa posição, o que a esquerda, eu tenho certeza, os esquerdistas, quando eles têm essa visão, eles têm uma visão querendo ter um coração bom. Né? Eles acham que estão tendo um coração bom aí, estão dando benefício. Só que o que não é entendido é que isso é contra o próprio trabalhador. Vai contra. Por quê? Porque exigir todas essas garantias para o trabalhador faz com que a empresa não cresça. Não tem como. O empresário no Brasil que consegue crescer, esse cara é um fora de série. Porque a quantidade de benefícios retrai. Fica limita. E outra, se aquela empresa falir, ele vai ter que pagar fundo de garantia. Peraí. E ele ter que pagar fundo de garantia para todos os funcionários, o empresário vai falir, vai perder. Ele só não perde o apartamento que ele mora porque a lei protege. Senão até o apartamento dele ele ia perder. Falência total.
dificilmente vai tirar o nome do SPC para sempre. Empresários que falem do Brasil ficam assim, a maioria. E aí é menos uma pessoa gerando emprego. É um pensamento burro, oriundo de um coração bom. A pessoa está querendo, né, privilegiar o pobre. Já ganham muito mal, então é isso, aquilo. Mas o que acontece? Um pouquinho ganhar um pouquinho mais, ou muito mais pessoas ganhar um pouquinho menos. E não ter esse desemprego que tem aí. E ter um crescimento. Vocês estão visualizando o que eu estou dizendo? Estão captando? Eu estou dizendo isso, gente, porque eu era um alienado. Eu era esquerdista ferrenho. Não, porque ninguém olha pelos pobres, não sei o quê. Não, é um pensamento burro esse. Depois que eu fui vivenciar na pele do outro lado que eu fui entender. E assim como a direita tem aberrações também. A pessoa entende que alguma pessoa que é de esquerda é socialista. Não, a pessoa pode ser de esquerda e não ser socialista. Já acha que se entrar o PT, o país vai virar um socialismo. Porra, nunca vai acontecer isso. Assim como o povo da esquerda acha que o Bolsonaro vai dar um golpe militar. Não vai acontecer isso, não tem condição nenhuma. Coitado dele. Golpe militar, coitado. Não tem chance nenhuma. As pessoas ficam criando essas fantasias. Elas vivem um outro mundo, fora da realidade. Acham que quem é do... Já até mencionei aqui. Quem gosta do Lula acha que o Bolsonaro é do mal. Quem é bolsonarista acha que o Lula é do mal. Não tem nada. Nenhum dos dois lados é do mal. Ambos os lados querem o melhor do Brasil. Pode até ter corrupção, que eu acredito que não tem. Nenhum dos dois lados. Do chefe, né? Lula e Bolsonaro. Eu conheço os dois. Acredito que eu não tenha. Só ver onde é que ambos moram. Sempre moraram. Lugares assim, a perto do Lula era mais humilde que o meu. Que ele, era, né? Não sei hoje em dia, tá? Não sei hoje em dia. Que ele morava antes da situação da cobertura que não estava o nome dele. Mas ainda assim, não vamos entrar nesse mérito também. Não vamos entrar nesse mérito. Ambos querem o melhor para o Brasil, sem essa de que um é do lado negro, que é do mal. Não existe isso. Não existe isso. Tá? Tirar essa... se você falar, não, mas olha só, o Lula é corrupto, pode até ser que seja também, tá? Pode ser que seja assim também. Mas ao ponto de dizer que ele quer o mal do Brasil, não. De forma alguma, nenhum dos dois. Tem que ser bem entendido isso. Para não criar fantasias. Qual é? Eu vou terminar 10h30, tá? Não vou passar de 30 não. Qual é o único alimento que é garantido, não tem como ninguém negar, que é garantido de que Deus criou para que fosse servido de alimento? Tem um. É o mais poderoso de todos. Sim. Lá no ápice. Qual é? Trigo? Não. Outro. Fala aí, alguém. Peixe? Não. Longe. Passou longe. Arroz? Não. Passou longe. José Carlos falou, não era o mel que eu ia falar, mas o mel também. O mel... Mel também. Enxergo o mel. O mel também enxergo. Como também, boa. O mel é um dos poucos alimentos bíblicos, né? Mas sal, não, longe, passou longe. Tá na cara, gente. Na cara, gente. O único alimento
que, assim, isso aqui Deus criou para ser alimento. Não tem como dizer que não. Não, azeite, não é possível. Vamos lá. Alguém vai falar. Vamos lá, gente. Vamos, bora. Continuando aí. Pão, não. Não, ovo. Passou longe. O ovo já era vida. Legumes também. Frutas. Boa. Frutas. Não tem como. Não tem como dizer que a fruta não foi gerada para servir de alimento. Por quê? Porque a fruta não tem vida. A árvore que tem a vida. O fruto, né? O fruto é para ser colhido e ingerido. Frutas, comida que forem ingeridas. Veja bem. Legumes, não sei, tá, José? Não sei. Não sei sobre legumes. Tu falou, eu pensei. Faz sentido, mas não sei. As verduras já não. A verdura tem vida. A alface tem vida. Então já não sei. Tá? Pode ser que seja, mas não sei. Não vou, mas a fruta é certo. É garantido. A salada, a alface, eu creio que também seja. Mas tem vida. Então, né? Não é 100%. Agora, a fruta fique certo. E vou mais além. Qualquer pessoa que se alimente apenas de frutas é um super-homem. Os gorilas comem frutas, são herbívoros. Não sei se come salada. Os gorilas se alimentam basicamente de frutas. Olha como eles são. Qualquer ser humano ele pode viver apenas com frutas. O problema é ir lá e iniciar isso aí, né? Esse é o problema. Eu tinha muita... Ah, tá. Eu tenho que falar só essa outra aqui, essa última aqui. Antes de eu... Tem várias coisas para falar porque eu iniciei tarde. Tudo bem. Só essa aqui. O outro veneno, que se for retirado da sua... Tem dois, né? Um eu sempre falo, mas esse aqui eu falo pouco. Tem dois venenos. Tem dois venenos. Que se forem retirados, a sua vida vai ser outra. Qual que é? Dois venenos. Vamos lá, para a gente fechar. Dois venenos que devem ser retirados da vida de vocês. Açúcar, o outro. O outro. Glúten. Pronto. Açúcar e glúten. Certo? Eu estou repetindo. Essa parte dos venenos eu estou repetindo. Porque é o seguinte, para a gente fechar mesmo aqui. Eu estava explicando como funciona o processo de aprendizagem e que esse processo ensinado à leitura, por exemplo, é algo nefasto. E deve-se entender que a única forma de aprendizagem, a não ser que a pessoa seja uma superdotada, que eu acho que não é o caso de ninguém aqui, certo? A única forma de aprendizagem, tem duas, na verdade. A melhor de todas é o quê? É a pessoa quando ela pratica. Aprendeu, praticou, acabou. Acabou. E a outra é o quê? Repetição. Só que como funciona a mente humana? Para a gente finalizar aqui. Vamos supor que eu fale uma coisa no dia. Pá. Conhecimento. Ok. No domingo. Chega na quinta. Se a pessoa ela não praticou, não fez nada, ela já esqueceu aquilo ali. Tanto é que eu vou mudar essa forma, tá? A forma de passar o conhecimento, eu vou fazer umas mudanças de acordo com essa cultura. Eu não sei porque até em 3 anos de mentoria eu nunca tinha reparado isso. Vou mudar essa forma de passar o conhecimento para vocês. Vou passar de uma forma que vai ser muito mais eficaz. Mas voltando.
Como funciona hoje em dia? A pessoa, eu falo algo numa live, se a pessoa ela não praticou, ela esqueceu. Mas se chegar na quinta, eu falei no domingo, se eu chegar na quinta e eu perguntar, a pessoa não vai saber. Mas se eu falar de novo, vai remeter ao que foi falado no domingo. Aí ela vai falar que que ela vai dizer, isso aí eu já sabia. Não sabia nada, estava lá no inconsciente, mas se eu não tivesse falado, ia estar no esquecimento. Mas quando eu falei e remeteu ao que foi falado anteriormente, a pessoa acha que é algo desnecessário, que ela já sabia e tudo mais. Ela não tem essa percepção. Não tem. Acha que tô vendo coisa repetida. Não tá. É repetida, mas a forma da pessoa aprender é assim. É exatamente a repetição, porque se não é falado, é como se não tivesse nada para a pessoa, ela não vai colocar em prática. Mas se é falado, remete, ela acha que já sabe. Aí existe essa questão aí a ser dirimida. Mas tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta até então? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que foi falado? Hoje eu deixei muita coisa de lado, tá? Mas eu comecei tarde, peço desculpas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só fazer. Pode perguntar o que quiser aí. Deixa eu liberar o áudio. Ó, o áudio está liberado. O áudio está liberado. Fala, Sueli. Pode perguntar, querida. Fala mais alto. Alguém tá escutando ela? Eu não tô escutando nada. Não tá vindo, não. E agora? Veio. É o seguinte, em relação ao que você falou antes do nome, uma dúvida. As pessoas que trocam de nome, porque não gosta, porque é trans, sei lá, como é que fica isso aí? Aqui eu falei de nome. Eu falei de nome? Você falou você citou até o Rafael. O nome do cara é José, mas ele assina Rafael, porque ele gosta de Rafael, sei lá o quê. Essas pessoas que têm esse problema com o nome. Mas a partir do momento que ela trocou o nome, ela foi lá do cartório, fez uma mudança, tem todo um ritual ali que a mente identifica que foi mudado. Problema nenhum. Não tem problema. É só quando ela tem um próprio nome e usa outro porque quer. Não, olha só. Calma aí. São dois casos. A pessoa que tem um nome registrado, mas ela adota outro por si só e ponto, acabou. Isso é uma coisa. Aí, para a mente entender, né, é mais complicado. Agora, a partir do momento que a pessoa foi do cartório, tirar o som que está vindo um som de televisão atrás de alguém aí. A partir do momento que a pessoa foi no cartório, mudou a certidão de nascimento dela, esse ritual, esse ritual, para a mente basta para saber que o nome novo dela é aquele. Ponto. Tá? Aí não tem problema algum quanto a isso. Tá bom, Sueli? Agora, se a pessoa mudou assim, aí são outros 500. Aí é uma outra coisa. Ficou claro? Tá respondido? Mais alguém? Pode perguntar, Arthur. Vou fazer uma pergunta, Igor. Sobre o pacto, você falou o pacto com você mesmo e pacto com terceiros. O que tem pacto com terceiros? Consequências. Se a pessoa cumprir, ótimo. Se não cumprir, também vai ter as suas devidas consequências. Tudo, Arthur, eu acho que isso que eu vou falar para você vai dar uma clareada. Tudo é crédito ou débito. Se a pessoa está fazendo algo de bom, né, algo considerado bom à coletividade, ou se o algo é bom apenas a ele, mas se é algo bom apenas a ele, mas seria algo bom a outra pessoa também, o fato dela estar trabalhando essa energia boa
é algo benéfico à coletividade também. Então, tudo que é benéfico à coletividade gera crédito. E tudo que uma pessoa faz de ruim para a sociedade gera débito. Certo? Ok. Quando entra a figura do pacto, se for o pacto, o mesmo pacto que eu estou falando aqui, porque assim, a palavra pacto é usada aí para outras questões. Eu posso falar assim com você, Arthur, vamos fazer um pacto, eu e você aqui, isso aqui. Não tem nada a ver com esse pacto aqui, tem nada a ver. Ok? Tá? Agora, essa figura desse pacto aqui, se esse pacto que você está falando com o terceiro for a mesma energia desse pacto aqui, é algo que, essa questão créditos e débitos, nossa, multiplica por 1000. Muito poderoso. Então, você ter o que era para ser um débito nível 1, assim, nível 1 eu tô criando aqui, passa a ser nível 1000, e isso é altamente prejudicial à pessoa e de forma imediata. Porque é algo muito ruim, é uma energia muito negativa. E a energia negativa atrai coisas negativas. Campo eletromagnético, tudo é energia. Tudo aqui é emanação, atração, ponto. A pessoa descumpriu o pacto, ela emanou uma energia negativa. A energia negativa vai voltar. Vai e volta. Por isso que é uma física, por isso que se diz física. É uma física, uma ciência matemática. No nível mais elevado, dá até para fazer os cálculos. Tudo matemático. Nível mais elevado. Não estamos nesse patamar aí. Por enquanto. Em breve, chegaremos lá. Certo? Alguém tá respondido? Arthur, eu percebi que você gostou desse assunto pacto, hein? Você deve estar com um pacto na cabeça aí a ser firmado. Hã? Não, é só curiosidade mesmo. Não, mas é um assunto realmente que gera curiosidade. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Porque se usado de uma forma bacana, é um subterfúgio maravilhoso. Certo? Essa figura do pacto. Eu já fiz pacto. E tudo certo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Mais alguma? Eu, Igor. Faça, querida. Elisângela. Ô, Elisângela, pode perguntar. Antes eu queria falar sobre o contrato do Mortificácio, né? Que foi. Mas isso aí é outra. Mortificácio é outro assunto. Fala dele hoje não, porque. Tá? Já são 10h40. Fala da aula da aula de hoje. Pode ser? Pode. Você falou que o subterfúgio, muito bom, pacto comigo mesmo, mas que eu tenho que tomar cuidado com o egocentrismo para não me deixar levar por ele, né? E como que eu poderia fazer isso, não me deixar levar pelo egocentrismo? Basta você cumprir o pacto. Não tem algo a ser cumprido? Mas vamos lá. Já entendi sua pergunta. Lembra que eu falei que eu citei o exemplo do rapaz, aí ele teria feito o pacto, passou para a prova de juiz. Só que aí ele deveria cumprir o quê? O compromisso dele em fazer a faculdade de medicina. Certo? Certo. Aí, até então, ok. Né? Só que aí, ele não passou do Enem. Perdeu a boquinha na pública. Vai ter que fazer uma faculdade particular, mas vai ter que fazer. Ele fez o pacto, tem que fazer, não tem jeito. Aí ele começa a pensar, mas eu vou ter que gastar 10 mil reais por mês. Eu tava achando, quando eu fiz o pacto, que esse é o Enem, mas eu não passei no Enem. A cada vez que ele pensar nisso, essa energia
é uma energiazinha negativa que veio de uma semente, veio do primeiro pensamento aí, foi criada. A cada vez que ele pensar nisso, pensar em quê? Pô, talvez eu possa não cumprir esse pacto, não cumprir esse pacto. Toda vez que ele pensar, essa energia vai crescendo, 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 até colapsar que ele não vai cumprir o pacto. Ou seja, o egocentrismo não teria nascido se ele não tivesse dado, se ele não colocasse o foco do pensamento. O pensamento, ele até vem de forma automática, sem controle, mas o pensamento pode vir e a pessoa deixar embora. Agora, se o pensamento vier e a pessoa colocar atenção, essa energia cresce. Ou seja, para não permitir o egocentrismo, toda vez que vier o pensamento em prol de não fazer o pacto, e isso, ou não fazer o pacto, não cumprir o pacto é egocentrismo, toda vez que vier o pensamento, deixa o pensamento ir embora. Ele vem e vai embora. Mas ficar também não, bloquear, também não é o caminho. Ele vem e vai. Puf. Agora, se veio e a pessoa colocou o foco, começou a pensar sobre ele, aí esse é o erro. É aí que mora o egocentrismo. Captou, Elisângela? Captei sim. Muito obrigada. Nada. De nada é um erro falar. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Mais alguma? Bom, lembre-se. As pessoas, todo mundo está hoje no lugar onde ela merece estar. Isso é um fato. Um fato. Você está no lugar onde você hoje fez por merecer estar. Se é ruim ou bom, e para estar no lugar melhor, é só você fazer por merecer estar no lugar melhor. Ponto. E a chave, não existe a figura de um herói. Você é o herói. Colocar, terceirizar, achar que vai existir um herói que vai vir de cavalo branco resolver as coisas, não existe isso. Não vai ter herói na política, não vai ter herói do esporte. Ajudando você, não vai ter. Ou ajudando, não vai ter. Não vai ter. Essa figura de herói é algo que a mente cria e a pessoa fica se sabotando. Ela terceiriza as responsabilidades. Aí tudo é culpa, né, dessa figura do herói que não cumpriu com o que ele deveria cumprir e tudo mais. Enquanto que a culpa da pessoa estar numa situação X é apenas dela. A culpa é dela. Ponto. Quando isso for aceito, a pessoa ela começa a acelerar mais rápido. Ela acelera o crescimento. Mas tem que aceitar isso. Forte abraço e avante!